Bom dia, segunda série. Vamos começar nossas aulas dessa semana, né? Hoje nós temos uma aula de física e como nós já terminamos o conteúdo da primeira unidade da apostila, que terminou agora com a parte de trabalho de gases, né? Nós já fizemos os exercícios do caderno de atividades sobre isso também. Agora a gente vai pro hora de estudo da apostila, tá? Então peguem a apostila de vocês na página 28, nós vamos resolver as páginas 28 e 29. Lá ainda sobre o comecinho do conteúdo da apostila sobre os processos de transferência de calor de condução, convecção e radiação. Tá? Então vamos relembrar esse conteúdo agora com os exercícios da hora de estudo. Então lá na página 28, o primeiro exercício é uma questão do Enem, e eles estão falando para vocês que vocês têm uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, os dois dentro do refrigerador. São mantidos por um longo período de tempo dentro do refrigerador e na hora que vocês vão retirar os dois de dentro do freezer, vocês têm a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. Vocês vão marcar a alternativa correta sobre essa situação, tá? Lembrem lá que se as duas estavam por um longo período de tempo dentro do refrigerador, elas estão em equilíbrio térmico com o refrigerador. Isso significa que elas estão a uma mesma temperatura. Tá? Mas por que essa sensação de uma estar mais gelada que a outra? Isso tem a ver com a condutividade térmica. Tá? O material que é mais condutor, ele apresenta uma troca de calor mais rápida e por isso essa sensação de estar mais gelado. Tá? Então vocês vão procurar qual é a alternativa correta e vão marcar. O exercício 2 também é uma questão do Enem e vocês têm que marcar a alternativa correta a respeito da fabricação de refrigeradores. Então, os refrigeradores, eles podem ter várias espessuras nas paredes. E de acordo com a espessura, existe uma perda térmica. Tá? Quanto mais fina é a parede da geladeira, mais vai haver interferência do meio externo dentro da geladeira. Então, eles estão dizendo lá, ó, que uma parede de 2 centímetros tem uma perda térmica de 65 kWh por mês. Uma parede de 4 centímetros de espessura tem uma perda menor, 35 kWh por mês. Uma de 6 centímetros, 25 kWh. E uma de 10 centímetros, uma perda menor ainda, de 15 kWh. Né? Claro, quanto mais espessa é a parede da geladeira, mais difícil é ela receber calor do meio externo, então por isso que ela é mais eficiente. Então vocês vão considerar que numa família típica, o consumo médio de energia deles é 200 kWh. Então eu quero saber qual que é a diferença da porcentagem do consumo para a geladeira de 4 centímetros e para de 10 centímetros. Então aqui vocês precisam só fazer uma regrinha de 3, tá? Se o 200 kWh é 100% do consumo dessa família, 35 kWh vai ser quanto por cento? E depois vocês fazem a regrinha de 3 de novo para a geladeira com espessura de 10 centímetros. Se 200 kWh equivale a 100% do consumo, 15 kWh vai equivaler a X%. Então, vocês vão descobrir duas porcentagens com essas duas regrinhas de 3 aí, e daí vocês só fazem a diferença entre elas para achar a alternativa correta, tá? É um exercício muito mais de matemática do que de física, na verdade. Né? Era só interpretação de dados e cálculo de porcentagem. Aí, continuando lá, o exercício 3 tá falando já sobre fluxo de calor, tá? Então, vocês vão calcular o fluxo de calor que passa através de uma parede de tijolos. Então, lembrem lá que a fórmula do fluxo de calor é K vezes A vezes, daí entre parênteses, temperatura quente menos temperatura fria, tudo isso divididos pela espessura. Tá? Então, vocês têm lá que o valor do K é 0,70, o valor da área é 2 metros quadrados, as temperaturas quente e fria são 40 e 20, e a espessura, que é o que vai na parte de baixo da fórmula, é 5 centímetros. Mas vocês vão utilizar o valor de 0,05 metros, porque nós não podemos misturar centímetro com metro. Tá? Então, vocês vão utilizar tudo em metros. Então, vai ficar K 0,70 vezes A, que é 2, vezes as diferenças de temperatura, né, 40 menos 20, divididos por 0,05. Tá? Só substituir tudo na fórmula e calcular o fluxo de calor. Aí o exercício número 4 também vai falar de fluxo de calor. Tá? Vocês têm uma caixa de isopor em forma de paralelepípedo de dimensões 0,4, 0,6 por 0,4. E ela tem 9 kg de gelo lá dentro que está em equilíbrio térmico com a água.
Esse sistema é fechado e mantido numa sala com uma temperatura de 30 graus. Aí, depois de 10 horas, o gelo que estava lá dentro foi completamente derretido. E eu quero saber primeiro o fluxo de calor e depois a espessura da caixa, tá? Então, o fluxo de calor, ele pode ser calculado pela fórmula que a gente utilizou no número 3, no exercício 3, ou então ele pode ser calculado fazendo-se calor divididos por variação de temperatura, tá? Então, aqui, qual que é o calor responsável por derreter o gelo? É o calor latente. Então, primeiro vocês vão calcular o valor do calor latente para derreter o gelo, tá? É M vezes L. Então, o M vocês têm lá, né, que é 9 quilos de gelo, vocês vão utilizar 9.000 gramas. E o L é 80, que está dando ali os dados do exercício, o calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama, tá? Então, vocês vão fazer lá 9.000 vezes 80 para descobrir a quantidade de calor para derreter o gelo. Depois que vocês descobrem essa quantidade de calor, vocês vão colocar na fórmula do fluxo de calor, tá? Que é calor divididos por variação da temperatura. Então, o calor vocês já descobriram e a variação da temperatura vai ser de 30 graus, porque o gelo estava a zero e foi para 30 graus, tá? Descobre o valor do fluxo. Depois, na letra B, vocês vão utilizar a mesma fórmula do exercício 3, tá? Fluxo de calor é igual a K vezes A vezes diferença de temperatura, divididos por espessura. E daí vocês têm todos os outros dados, só falta descobrir a espessura. O fluxo de calor vocês encontraram na letra A, a resposta. Tá? Então, façam lá o cálculo do exercício 4. No exercício 5, eles estão falando que vocês têm uma barra cilíndrica, reta e metálica, de comprimento L, área A e temperaturas das extremidades T1 e T2, sendo que a temperatura 1 é maior que a 2. Então, o calor está fluindo do lado da temperatura 1 para o lado da temperatura 2. Na letra A, eles querem que vocês escrevam a expressão do fluxo de calor. É a fórmula, tá? A fórmula lá, só vocês escreverem a fórmula do fluxo de calor, que é K vezes A vezes diferença de temperatura sobre a espessura. E na letra B, eles querem saber qual que é a temperatura num ponto da barra localizado a uma distância L sobre 3 da extremidade de maior temperatura. Então, nesse caso, vocês vão considerar o lado direito e o lado esquerdo da barra, digamos, tá? O fluxo de calor para esses dois lados tem que ser o mesmo. Então, vocês vão colocar lá que o fluxo de calor do lado 1 tem que ser igual ao fluxo de calor do lado 2. E daí vocês vão substituir para fazer uma dedução de fórmula, tá? Então, o fluxo de calor 1 vai ser K vezes A vezes T1 menos T sobre L sobre 3. E o fluxo de calor 2 vai ser K vezes A vezes T menos T2 sobre 2L sobre 3. Aí vocês vão resolver essa igualdade aí, vão isolar o valor do T e descobrir uma formulazinha, tá? Esse exercício é um pouco mais difícil porque ele não tem nenhum valor numérico, né? Ele só tem letras, vocês têm que fazer uma dedução de fórmula nele, tá bom? O exercício 6 é um exercício teórico, só que vocês têm que marcar X, tá? Que tá falando que para gelar bebidas que são um vendedor de bebidas está na beira da praia e ele vê que para gelar as bebidas mais rapidamente ele deve mantê-las assim, colocando o gelo da caixa de isopor por cima do que ele deseja gelar, tá? Ele deixa lá, digamos, a bebida embaixo e coloca uma camada de gelo em cima. Eles querem saber qual que é a explicação física para isso, tá? Então ali é sobre as correntes de convecção. Lembram lá, o ar quente sobe e o ar frio desce. O ar quente é menos denso, o ar frio é mais denso. Tá? Daí vocês procuram lá qual que é a alternativa correta. O exercício 7 está falando da lâmpada de lava, que eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente liga ela na tomada, a lâmpada aquece e fica havendo uma movimentação dos fluidos lá dentro. Então, vocês têm que explicar o processo de transmissão de calor da etapa 2 e da etapa 4. Então, na etapa 1, a lâmpada está desligada. Na etapa 2, a gente liga a lâmpada e ela começa a aquecer o líquido lá dentro por condução, tá? Aí, depois que ele começa a ser aquecido, começa a gerar corrente de convecção lá dentro, que daí é o que a gente pode observar na etapa 4. Tá? Então, vocês vão descrever lá isso. E no exercício 8, vocês vão marcar a alternativa correta que complete as lacunas ali para o texto ficar correto.
tá? Então, tá dizendo que o congelador é colocado na parte superior dos refrigeradores, tá? E daí porque ele gela mais, né? Então o ar gelado, quando o ar se resfria, o que acontece com a densidade dele, né? Então o ar frio é mais denso, então ele desce, né? E daí o ar quente que está na parte de baixo é menos denso, por isso ele sobe. Vocês vão procurar qual que é a alternativa que explica a corrente de convecção que acontece no refrigerador, tá bom? Então são esses 8 exercícios que a gente vai fazer na aula de hoje. Façam lá, se tiverem dúvida podem entrar em contato comigo e depois apresentem a foto desses 8 exercícios no grupo para validar a nossa aula de hoje, tá bom? Então boa aula, bons estudos, se precisarem contem comigo.